Meus amigos do canal do Paulo Nunes, antes de tudo eu quero pedir desculpa a vocês todos por duas coisas. Primeiro, porque eu estou gravando aqui numa situação emergencial e evidentemente vai ter um barulhozinho de carro. A segunda coisa, que eu estou sem a iluminação necessária, mas mesmo assim eu peço que você continue colaborando com o nosso canal e se inscrevendo nele para nos ajudar a chegar aos 400 inscritos. Temos 331, está faltando pouco, ajude lá. E que você toque o sininho para receber as notificações. E aquele gostei, aperta lá também para que o YouTube continue me mandando mensagens dizendo que o canal está sendo aceito. E com isso eu consegui mais vontade para poder ficar dando a minha opinião e informando aos senhores. Hoje eu quero falar aqui sobre um advogado chamado Carvalhosa. Eu recebi esse áudio desse cidadão de um estudante de direito e de um advogado já antigo aqui de Vitória da Conquista. Confesso aos senhores que eu não queria ouvir exatamente para evitar esse comentário. Mas eu chego aqui agora e não posso me furtar a dizer que um cidadão que chega a essa idade e que tem os sinais mais claros da canalice estampada na cabeça e no pensamento, o que nos deixa imaginar que ele foi canalha a vida toda. E aí eu volto a dizer uma outra coisa que meu pai sempre dizia, que os canalhas também envelhecem. Agora, cabe aos canalhas envelhecidos tentarem morrer com dignidade. E esse advogado, que eu não sei direito, mas já ouvi algumas vezes ele dando algumas opiniões, ele esbagaçou o direito brasileiro hoje de uma forma vergonhosa. E o que mais me estranha é que tem um estudante de direito, que eu vou preservar o nome, novo, e um advogado velho compartilhando isso. Eu cheguei, inclusive, minha cara e minha nobre família brasileira, a dizer a ele que esse cidadão estava senil, não pela velhice, mas as ideias toscas que ele acaba de falar. Se os senhores prestarem atenção no áudio, a contradição dele é a coisa mais clara que existe. Como você pode imaginar, por exemplo, que povo do Brasil é meia dúzia de caminhoneiros, ou 600 caminhoneiros, ou 1000 caminhoneiros, que, patrocinados pelos seus patrões, resolvem derrubar ou tentar derrubar um ministro do Supremo Tribunal Federal apenas porque esse ministro do Supremo Tribunal Federal não engavetou alguns inquéritos que implicam em penalidades aos filhos do presidente da República. Mas esse juiz, e eu só estou chamando de canalha, não é xingamento. Porque a canalice é quando você exerce a sua profissão, por exemplo, de advogado, a vida inteira, defendendo os preceitos do direito. E depois você tenta fazer uma mistura para atender ao interesse que ninguém sabe de quem e joga toda a sua história, se algum dia construiu bem feita. Aí é coisa de canalha. E quem está dizendo isso sou eu. Agora, observem só. Como é que você pode dizer que o povo está na rua como esse rapaz falou? Eu estou chamando de rapaz aqui no jeito carinhoso. Onde você viu o povo brasileiro de forma maciça se manifestando através de algo importante no Brasil, nesse 7 de setembro? Quais foram as reivindicações que esse povo estaria fazendo? Uma vergonha. Quem estava de verde e amarelo? Patrocinado pelos empresários que sustentam o presidente da República, nos seus atos loucos. Só isso. Buscando algum tipo de benefício para a maioria da população, não tinha ninguém na rua de verde e amarelo. Tanto que esse advogado branco
e que deve ter se lavado muito das coisas não tão bem feitas do direito, que é o que deixa transparecer, vem agora de público dizer que o povo estava na rua. Não estava não, companheiro. Na minha cidade de Vitória da Conquista, de verde e amarelo, só tinha rico e branco. Desafio alguém apontar um preto. Em Salvador, muito pelo contrário do que ele falou, a maior manifestação foi da oposição. Qual é o preto que tem lá em Brasília? Cadê? Vocês estão vendo todas as filmagens. Vocês estão vendo caminhoneiros de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, patrocinados pelas grandes empresas do agronegócio, que querem cada vez mais aumentar o preço do milho, da soja, do feijão e sacrificar o mais pobre que está na base. Cadê a manifestação para o preço do milho cair de R$ 97,00 a saca? Não tem nenhuma. Cadê a manifestação para diminuir o preço da carne? É disso, advogado, que o povo brasileiro está precisando. Não está precisando de ditadura, não. Se ditadura resolvesse, o mundo tem 213 países. Tem 3 ou 4 ditaduras. Militar tem que ficar no quartel. Mas o militar que deixar o quartel, ele se torna civil, não tem problema nenhum. Ele pode disputar a eleição e ir ao crivo do povo. Se o povo entender, vota nele e ele se transforma num civil. Eurico Gaspar Dutra era civil, era um general que disputou a eleição sem a farda e virou um civil. E deu uma lição a todos os golpistas como esse advogado, que é possível se governar sendo militar ou não, respeitando a Constituição, que era a Constituição que ele tinha naquele período. Esse irresponsável disse que o presidente Lula falou que se não houvesse a urna eletrônica, ele não seria eleito, dando uma conotação canalha, querendo transparecer que o presidente Lula teria dito isso em função de algum tipo de fraude. Aliás, ele afirmou isso na urna, quando foi exatamente o contrário que o presidente disse. Ele disse que se fosse candidato sem a urna eletrônica, pessoas como esse que falou aí, esse advogado que está todo mundo falando, sumiria com os votos. Eu estou falando aqui da cidade de Vitória da Conquista. Eu quero que você aponte para mim, entre as pessoas que disputaram a eleição em Vitória da Conquista, qual delas não sabe que houve um sumiço de voto no tempo do voto escrito. Inclusive, um dos maiores líderes políticos de Vitória da Conquista, chamado Gerson Guzmão Salles, era realmente uma liderança política. Ele sempre dizia o seguinte: quem ganha eleição não é voto. Quem ganha eleição é pé ligeiro. Houve um fato em Vitória da Conquista envolvendo um distrito, Zé Gonçalves, o mais populoso da cidade, do município, onde, numa determinada eleição, atravessaram um trator gigantesco na pista e ninguém chegou para votar. Eu, particularmente, presenciei no município de Anagé alguns eleitores de Vitória da Conquista, na véspera de uma eleição, escondidos na zona rural, já que, como eles eram eleitores de Vitória da Conquista, eles apenas estavam inscritos no município de Anagé e não poderiam comparecer na cidade de forma tranquila. Aí se esconderam no mato, para na hora da eleição chegar lá e votar. Era assim que funcionava. Eu tenho conhecimento também de um cidadão que foi candidato a deputado na região sul da Bahia e recebeu apenas, numa cidade pequena, que hoje não tem 14 mil habitantes, ele recebeu 2.300 votos lá.
todos votos controlados na caneta de um amigo que ele tinha. Não adianta me botar na justiça que eu não vou entregar ninguém. Mas isso é verdade. Os envolvidos sabem que eu estou falando a verdade. Uma outra coisa que ele diz e dá uma demonstração para o povo, que a cabeça dele é até pior do que a cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Ele fala de uma reunião do Conselho da República que não aconteceu. E o que é pior, ele diz que o Conselho da República se reúne apenas para bater amém pela decisão que poderia tomar o presidente da República. Mas eu não vou me ater a essas bestialidades que ele falou, que pode ser lição para o advogado novo e para o advogado velho, mas para mim não. E aqui eu quero fazer um adendo, me desculpe um pouquinho, mas de direito constitucional eu conheço um pouquinho, viu? Por isso que eu sou ousado nesse sentido. Então veja só. Qual é a razão que tem o Brasil hoje de ser aplicado estado de sítio, ditadura? Não tem razão nenhuma. Quem está organizando a greve dos caminhoneiros é o presidente da República. Quem levou o povo a Brasília foi o presidente, que chamou durante 2 meses e não conseguiu reunir a quantidade de pessoas que ele queria. Apenas para se sustentar, o advogado. Esse irresponsável desse Carvalhosa, ele diz que o presidente Jair Bolsonaro estaria com a eleição ganha, porque o povo quer votar nele. Ora, se fosse assim, por que ele faria tanta confusão? Existem 37 pesquisas de opinião no Brasil. Em nenhuma delas o presidente Bolsonaro pontua à frente. Aí vai dizer que as pesquisas todas são contaminadas? Isso é coisa de perdedor. Se o presidente Jair Bolsonaro tivesse alguma chance de vencer uma eleição livre, ele estaria tranquilo, como está tranquilo o seu principal oponente, Lula da Silva. Não precisa nem falar. O povo é Lula. Vai aqui, na zona rural de Conquista, e vê se tem voto para Bolsonaro ou para Lula. Vem comigo aqui, eu convido quem quiser. Entra no meu carro, vamos ali nos campinhos. Não é nem pesquisa científica, vamos visitar 100 casas e vamos conseguir a quantidade de votos que teria o Bolsonaro. Ponto. Esse é um ponto. Quem tem apoio do povo não precisa de caminhoneiro para fechar a estrada. Só que o tiro sai pela culatra, o ignorante. A partir do momento que você impede a circulação de mercadoria, você impede a arrecadação do próprio Estado. E você enfraquece o governo, que já está fraco. Está fraco por quê? Porque foi incompetente nas questões que tinha que fazer. Agora, tudo que o presidente Bolsonaro quis, o Supremo Tribunal Federal fez. Me diga, ô advogado, qual foi o ato do Supremo Tribunal Federal que impediu o governo de fazer alguma mudança? Até a venda dos Correios, que, no meu ver, teria que ser mudada na Constituição Federal para que pudesse ser vendida os Correios. Que nenhum país sério no mundo vende. Os Estados Unidos têm o Correio dele como estatal, a França tem, a Alemanha, mas o Brasil é uma republiqueta, quer vender os Correios. Quer vender os Correios do mesmo jeito que vendeu a transportadora de gás. Mas não explica para a população que o gás ficou caro porque aquela transportadora que era da Petrobras e que já cobrava um valor menor para transportar o gás, foi vendida para uma empresa particular e essa empresa particular aluga a Liquigás à Petrobras. E aí ela paga aluguel. Quem paga aluguel está sujeito ao preço de quem está alugando. Não é o normal? Então, esse é o grande problema desse bando de ignorantes que apenas com o título de advogado
cheio de cabelo branco, para passar uma ideia de que ele tem uma experiência gigantesca. Que é isso? Gente, esse advogado é outro, o Assef. Conversa com ele para você ver. Veja o português desse cidadão. É advogado e rico. Isso não significa que o cidadão é advogado, que ele é um cientista do direito. Aí é que está o X do problema. Entretanto, quem chega ao Supremo Tribunal Federal tem que esquecer apenas a técnica do direito e trabalhar a ciência do direito. É aí que está a diferença. E é por isso que essa escolha tem que ser feita entre aqueles que conhecem profundamente o direito constitucional do Brasil. E que não pode um advogado pregar a ideia de que as pessoas vão lá derrubar o Supremo Tribunal Federal. Ora, se esse cidadão quer morrer, que vá para o inferno sozinho. Não precisa carregar o resto do povo, que não usufruiu das benesses que ele teve durante a vida. Ele deve ser um contrariado de alguma coisa que ele deve ter feito no passado e que talvez fosse fora das 4 linhas do direito. É o que me deixa pensar. Porque tem muita gente, minha cara e minha nobre família conquistense, que se faz de santo, mas na verdade é um grande demônio. E eu não vejo muita diferença nesse caso. Isso eu comento por alto, porque o áudio dele também foi até menor do que o meu, mas ele falou tanta bobagem e que eu não anotei. Apenas estou aqui fazendo uma resposta mais notadamente ao meu amigo advogado, que eu estou preservando o nome, que é velho, que me perguntou, ele falou alguma coisa que está errada? Falou. Tudo o que ele disse está errado. Inclusive sobre a questão da força do Conselho da República, que não foi convocado coisa nenhuma. E outra coisa, o cidadão disse que ele convoca e o cidadão é obrigado a comparecer. Ninguém é obrigado a nada. Mas todos nós somos obrigados a acatar ordem judicial, doutor. Porque não é o juiz que está dando a ordem, não. É a lei. Só isso. Claro que você pode faltar. Por que não? Não tem interesse nenhum de participar desse troço? Não vou, acabou. Qual o problema? Agora, se houver uma sentença, se houver um mandado judicial, eu tenho que comparecer, claro. São coisas distintas e não existe poder judicial na mão do presidente da República. O presidente da República, ele é executivo, né? Mas o que é executivo, doutor? É simplesmente aquele poder que tem a função de fazer as coisas, notadamente na nossa República, autorizados pelo Legislativo. Mas o presidente da República pode fazer projeto de lei, ele pode vetar, ele pode sancionar o que ele quiser. E a República é tão organizada, meu caro advogado, que caso o presidente vete, esse veto do presidente pode ser derrubado pelo Congresso. Mas por que isso acontece? É aí que entra a ciência do direito. Porque o poder legislativo é que é o representante direto do povo. O presidente é votado pelo povo. Mas daí, ele, como é sozinho, em tese, ele pode ficar doido. Ele pode tomar uma atitude ditatorial. E quem é que conserta isso? O legislativo, que tem uma gama de pessoas, de representantes de toda a sociedade brasileira. Então fica difícil uma maioria ir para o caminho errado. Daí então o poder legislativo. Quando tudo isso cessa e não há consenso nessa coisa, que você leva ao judiciário, tanto ele como o poder, como o órgão, isso pouco significa. E ali os cientistas da lei vão observar
os aspectos analógicos, antológicos, sociológicos, históricos, de todo o arcabouço que tem, tanto do Brasil como do direito comparado com os outros países. E daí tomam a decisão mais apropriada para aquele momento. Podendo, evidentemente, adiante fazer uma correção se houver erro, mais do que natural. Então, do Poder Judiciário se aprende o quê? Discordar não tem problema nenhum. O que você não pode é achar que você tem o direito de atacar. Todo mundo, quando é pequeno, quando é criança, divide as coisas de uma forma natural. Quando começa a barba criar, ele começa a mudar de posição. O cidadão é companheiro no jogo de futebol, mas depois ele coloca a empresa dele e ele não se lembra do abraço que ele deu comemorando o gol com aquele colega dele que acabou sendo empregado dele. E aí começa a escravizar. Doutor Carvalhosa, o senhor deve ter ficado muito acostumado a defender os proprietários de cafezais que exploravam os trabalhadores, dos empresários que colocavam os trabalhadores para trabalhar na insalubridade. E é por isso que o senhor tem esse raciocínio. O senhor acha que o Brasil é composto de gente da cor da sua pele e de pessoas que teve o privilégio que você teve na vida. Mas não é não. O Brasil é outro que o senhor não conhece. Os brasileiros que sofreram no passado, escravizados, apanhando, sofrendo a vida toda sem direito a nada. Ou será que o senhor pensa que salário no Brasil foi pago a vida toda? Não. As lutas acabaram com vidas de muitas pessoas. Muitos morreram para que esse Brasil fosse o Brasil de hoje. Muitos foram torturados. E eu entendo que o senhor estava do lado dos que mataram e dos torturadores. Não é o caso da maioria do povo brasileiro. Tome vergonha na cara e morra com dignidade.